Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre o Inter já em Goiânia e com um desfalque muito importante no time titular. Jogador titular que teve uma lesão confirmada e está fora da partida de amanhã contra o Goiás e que o técnico Mano Menezes já definiu a equipe. Eu vou trazer aqui o time do Inter para mais uma rodada de Campeonato Brasileiro que já está confirmado. A gente vai trazer a situação do Inter na tabela de classificação, as datas confirmadas pela Conmebol para as semifinais da Copa Libertadores, já te organiza aí do outro lado, vai pro Rio de Janeiro, pro jogo aqui de volta vai vir do interior, enfim, já dá para se organizar porque tem data e horário das partidas, nova mobilização para ruas de fogo também. A gente vai falar sobre a revelação do centroavante equatoriano Ener Valencia sobre o início do trabalho do técnico Mano Menezes e uma crítica, de certa forma, forte em relação a isso. E a corneta do Inter nas redes sociais também em relação ao número de sócios, porque teve gafe do lado do Grêmio e a gente vai falar também sobre isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Vai lá, faz o teu registro, você que tá perdendo tempo, e usa o código DIAS, porque no teu primeiro depósito vai ter 20% de free bet lá em KTO.com, tá certo? Pessoal, quero começar falando sobre o treinamento que encaminhou a equipe do técnico Eduardo Cudê para o jogo de amanhã, 4 horas da tarde, contra a equipe do Goiás no Ailé Pinheiro, na Serrinha, em Goiânia, onde o Inter já está. Porém, eu quero falar primeiro sobre a atividade, tá? Que foi com portões fechados e que tem alguns detalhes importantes já sobre a chegada do Inter em Goiânia. Primeiro, desfalque que já era certo, o Matheus Dias, volante reserva, menino que veio da base, levou terceiro amarelo porque ele começou o jogo contra o Flamengo, não foi muito bem lá no Maracanã no outro sábado, antes do jogo de terça da classificação contra o Bolívar nas quartas da Libertadores. Agora o Inter é semifinalista. O Matheus Dias naquele jogo contra o Flamengo levou o terceiro amarelo e tá fora. Mas teve uma atualização em relação ao quadro do Johnny, que ontem ficou na academia com o René. O René tá relacionado, mas o Johnny, vocês vão lembrar, ele sai no segundo tempo contra o Bolívar com dores no tornozelo. O Inter disse que não era grave, de fato não é algo tão grave, mas ele tá fora do jogo de amanhã. Teve uma entorse no tornozelo direito, eu tô tentando confirmar ainda se ele vai ser cortado da seleção norte-americana. O que me passaram é que a tendência é que ele não fosse cortado, tá? Que ele vai ficar à disposição provavelmente para os dois compromissos no dia 9 e 12 de setembro contra o Uzbequistão e a seleção de Oman lá na seleção norte-americana, mas teve uma entorse no tornozelo direito. Sem Johnny e Matheus Dias, ainda tem um terceiro nome que tá fora, mas esse por opção do Cudê, que é o zagueiro colombiano Nico Hernandes. Por limite de estrangeiros, só 7 podem assinar a súmula. Antes eram 5, esse ano mudou e são 7, mas ainda assim o Inter tem um time muito gringo, já tem 7 relacionados que são estrangeiros e por isso o Nico Hernandes acabou sobrando. Inclusive o Hugo Malo, que jogou contra o Bolívar como titular, foi a grande novidade do time do Cudê, vai jogar mais uma vez e vai começar. Antes de passar o time para vocês que a gente já confirmou, tá? Os relacionados do Inter pro jogo e que já estão lá em Goiânia. Os goleiros Rocher, Kehler e Anthony. Deu uma variada nesse terceiro goleiro, geralmente o Emerson Júnior pela hierarquia. Dessa vez foi o Anthony que me passaram aqui, é para dar uma rodada, uma girada. Zagueiros, Mercado, Igor Gomes e Hugo Malo, que é lateral direito de origem, mas vai jogar agora como zagueiro. Os laterais, Bustos, René e Tauan Lara. Os volantes, Gabriel, Depena, Arangues, Rômulo, Bruno Henrique e Campanharo, que já estava recuperado trabalhando com bola no CT Parque Gigante, recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, volta a ser relacionado agora. Os meias, Alan Patrick e Maurício, e os atacantes, Ener Valencia, Luiz Adriano, Luca, Pedro Henrique, Wanderson e Gabriel Barros, que também volta a ser relacionado depois de um tempo, o atacante de lado Gabriel Barros. Time do Inter, para encarar o Goiás, tá? Deve ser o mesmo, claro, exceto o Johnny com essa entorse no tornozelo, mas deve ser o mesmo time que jogou contra o Bolívar, entrando o Gabriel na vaga do Johnny. Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Hugo Malo e Mercado a dupla de zaga e René na lateral esquerda. Gabriel, Arangues, Maurício e Wanderson no meio, Alan Patrick e Ener Valencia no comando de ataque. Esse o Inter para encarar o Goiás amanhã, 4 horas da tarde na Serrinha, em Goiânia. O Inter que nesse momento é 14º na tabela do Campeonato Brasileiro, 25 pontos, tem a mesma pontuação do 12º e 13º, que são Cruzeiro e Corinthians. Tá a 4 do Santos, que é o primeiro dentro da zona, e tá a 1 do Goiás. Goiás adversário de amanhã, um confronto direto. O Goiás é 15º com 24 pontos. O Inter pode chegar a 28 e ali vai colar no Cruzeiro, vai colar ali no São Paulo também, esse pessoal ali já mais de meio de tabela, tá certo? Pessoal, hoje também foi um dia importante porque foi confirmado pela Conmebol, depois de ter os 4 classificados para semifinais, as datas e horários dos jogos da semifinal
da Copa Libertadores. De um lado, Palmeiras e Boca Juniors. Do outro, Inter e Fluminense. E essas são as datas e horários. Jogo de ida no dia 27, como a gente estava falando, já era a data base, a tendência é que fosse nesse dia, 27 de setembro, uma quarta-feira às 9h30 da noite no Maracanã. E o jogo de volta, 4 de outubro, uma quarta-feira, também às 9h30 da noite no estádio Beira-Rio. E aí o grande detalhe, sobre transmissão, a Globo vai transmitir os 2 jogos. E a gente sabe, é a opção da Globo, ela tem que escolher um dos confrontos. A Globo achou mais atrativo o jogo do Internacional contra o Fluminense, talvez por serem 2 clubes brasileiros, e é o jogo que será com TV aberta, Fluminense e Inter e Fluminense. Já começou a mobilização para Ruas de Fogo, lá no perfil do Max Peixoto, para vocês que não conhecem, é a conta aí de torcedor identificado do Internacional, com mais seguidores no Instagram, um baita torcedor e baita fotógrafo, acompanha o trabalho do Max Peixoto, bota lá, Max, M-A-X, Peixoto, no Twitter, no Instagram, vocês vão achar lá, ele botou o link da vaquinha que está sendo feita, já foram arrecadados aí pro jogo contra o River mais de 20 mil reais, só agora já teve uma doação de 15 mil, então vai bater 20, quem sabe, o Max está prometendo aí, quem sabe as maiores ruas de fogo da história do Internacional, algo muito característico e que a gente sabe que entra dentro de campo, faz diferença também e já começa a mobilização da torcida do Inter. Bom, pessoal, ainda nessa sexta-feira, trazendo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter, diversas entrevistas estão acontecendo nos últimos dias, classificação para semifinais, o pessoal tem falado, inclusive convido vocês a assistirem meu vídeo da tarde que eu falei sobre o presidente abrindo as portas para um retorno do Tyson, eu trouxe mais detalhes no último vídeo aqui no canal, então para já dar essa força, vai no último vídeo depois desse, assiste, eu trouxe muita informação e algo sobre a entrevista que eu fiz com o presidente Alessandro Barcelos, tive uma entrevista de mais de 50 minutos com o presidente do Internacional, que tá lá em Rádio Bandeirantes Poa, na live Rádio Bandeirantes Poa no YouTube do Atualidade Esportiva segunda edição, a entrevista tá completa, mais de 50 minutos de papo para quem quiser assistir. Nessa onda de entrevistas, o Ener Valencia deu uma entrevista hoje para GZH e ele fez algumas revelações sobre o seu início de trajetória no Inter, hoje já mais consolidado, são 4 gols, os 4 na Libertadores, está jogando muito bem o centroavante equatoriano do Inter e ele falou um pouco sobre a sua chegada no Inter e de certa forma uma crítica, acho que não é uma crítica tão forte, mas sobre a forma que ele estava jogando a partir da chegada dele, que era com o técnico ainda Mano Menezes. E ele falou sobre a sua estreia, que pra quem não lembra foi aqueles 2-0 que o Inter perdeu inclusive pro Fluminense, adversário agora das semifinais da Libertadores, no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E ele joga meio aberto pelo lado direito. E olha o que o Ener falou. Foi um pouco estranho, dizendo agora a minha estreia no Inter em uma posição que fazia 7 ou 8 anos que eu não jogava. Tentei fazer o melhor que podia, mas não estava cômodo. Na posição que estou jogando agora, me sinto cômodo. Posso ajudar muito mais a equipe. Depois da minha estreia contra o Fluminense no Maracanã, não me senti bem. Senti que não tinha dado o que podia ao time. Conversei com ele, técnico Mano Menezes na época, e disse que pensava que o time precisava de mim na minha posição. Contra o Palmeiras, joguei na minha posição e me senti muito melhor. Para mim, é um grande treinador, mas quando não chegam os resultados, acontece o que aconteceu aqui. O Valencia estreia jogando bem aberto pelo lado direito, isso é um fato. E aí, o jogo contra o Palmeiras, que ele joga na posição dele, no caso, acaba sendo o último jogo do Mano. É aquele 0-0 no Beira-Rio, modorrento, num domingo à noite. No dia seguinte, o Inter comunica a demissão do Mano e no outro dia, a contratação do Eduardo Cudê. Mas agora o Ener Valencia tem sido importante, de fato, jogando na sua posição. Pessoal, pra gente fechar o vídeo, eu quero falar sobre uma corneta que o Inter fez, e aí hoje, inclusive nessa entrevista que eu citei do presidente, e pra vocês acompanharem tudo aqui do canal que eu divulgo, tá? Like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que dá uma força enorme, tá? Mas, no vídeo da tarde, foi um pedaço dessa entrevista do presidente que eu citei, as portas abertas pro Tyson, e eu também questionei o presidente sobre a volta das cornetas institucionais no rival. Ele disse que nunca teve uma ordem de parar, mas agora, de fato, o Inter tem feito mais com os bons momentos aí ao longo da temporada. O Grêmio fez um tweet recentemente dizendo: maior do Sul, a gente já sabia, mas é bom lembrar. Temos melhor e maior torcida do Sul e a terceira em número de sócios do Brasil. É o que aponta o ranking BIS divulgado pela Lancinete. São 113.500 tricolores fiéis e seremos ainda mais. Ali uma mídia do maior do Sul, terceiro maior quadro social do Brasil. Porém, havia um erro nessa pesquisa do Lance, tanto que foi corrigida no site deles. E o Inter colocou isso aqui. Não se engane, hein? O Inter é o único semifinalista Conmebol Libertadores no sul do Brasil. Temos mais de 120 mil sócios ativos.
No mês de agosto, mais de 145 mil torcedores estiveram presentes no Beira-Rio. E temos como provar. É uma corneta do Inter justamente ao Grêmio, e aí esse tweet que o Grêmio fez, porque diz no tweet do Grêmio que o Grêmio é o terceiro maior quadro social do Brasil, o que não é verdade, foi um erro do lance. O terceiro maior quadro social do Brasil hoje é do Corinthians, e o segundo é o do Internacional. O Inter tem hoje mais de 120 mil sócios, ganhou muitos sócios nos últimos dias com as classificações na Libertadores e o bom momento do Inter desde a chegada do Kudê, e o Inter aproveitou para dar essa alfinetadinha aí no maior rival, tá certo? Não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.